Salve, salve, rapaziada, tranquilidade, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para falar sobre as lesões de jogadores de futebol, tirar algumas dúvidas com a fisioterapeuta Gabi. Eu separei algumas perguntas minhas, peguei outras dúvidas dos amantes do esporte, certo? E já vamos começar com a pergunta derradeira, assim, todo torcedor de futebol maluco, assim, já parou para pensar. Tem algum jeito de fazer com que os jogadores nunca se lesionem ou chegar próximo de, cara, praticamente não acontecer? Então, na verdade, todo o preparo físico que existe hoje, ele já é com o objetivo de evitar o máximo de lesões possíveis, né? A gente sabe que muitas lesões acontecem, muitos afastamentos acontecem, mas é justamente porque o futebol, ele é um esporte de impacto. Então, assim, não tem como zerar completamente, excluir completamente a possibilidade dos jogadores terem lesões ou sofrerem lesões durante as partidas. A minha dúvida agora é também referente às lesões frequentes, por exemplo, recorrentes na realidade. Vamos lá, vamos utilizar o Neymar de exemplo. O Neymar sentiu o posterior da coxa esquerda em janeiro, certo? Aí ele vai, passa um tempo no DM, aí em final de fevereiro ele volta, aí março, no final de março ele se lesiona de novo, aí ele passa mais um tempo, aí se lesiona de novo e parece que ele passa o ano inteiro tendo problema na coxa. Isso acontece com vários jogadores. Deixa eu utilizar o Neymar aqui de exemplo, mas acontece com vários jogadores. Ele tem uma lesão e ele fica aquela lesão que não vai embora de jeito nenhum. E aí eu quero saber, isso é mau preparo da preparação física? Isso é problema do fisioterapeuta que não recupera o jogador direito? Ou isso é uma ansiedade do jogador querer voltar sempre antes? Uma loucura assim, sabe, que não precisa e acaba com que a lesão fica recorrente sempre. Então, na verdade depende, né? Cada caso é um caso e, assim, acho que é importante também frisar que o fisioterapeuta, ele nunca traça sozinho ali o modelo de recuperação do jogador. É sempre um consenso entre o preparador físico e também o médico do clube ou do jogador especificamente. Então, assim, depende muito da análise da equipe médica. Num geral, existe sim muita ansiedade por parte do jogador para voltar, né, para as partidas, não só por parte dele pessoalmente, mas também por uma pressão do próprio clube, uma pressão dos próprios torcedores que ficam lá nas redes sociais, alfinetando, enfim, e ficam com bastante raiva, né, por conta de lesões, enfim. Então, existe sim uma ansiedade ali, né, um desejo profundo por voltar o mais rápido possível e, enfim, realmente executar ali para o que ele veio, mas depende, cada caso é um caso, tem casos em que sim, existe uma má conduta médica no geral, né, então às vezes o tratamento selecionado ele não é o mais preciso, ele não é o ideal para aquele jogador e acaba sendo uma lesão reincidiva ali, mas é meio complexo a gente definir algo fixo para tantos casos variáveis e que tem tantos profissionais envolvidos, sabe? Porque não é o mesmo fisioterapeuta que atende todos os clubes, assim como não é o mesmo médico, assim como não é o mesmo educador físico. Então, é um pouco complexo de analisar isso. E aproveitando que a gente falou sobre essa parte de achar que o jogador tem que voltar antes da hora, essa pressão, eu queria começar a falar sobre um dos jogadores que estão na nossa thumbnail aqui, que a gente deixou separado, nós vamos falar de cada um lesão por lesão. Eu queria começar com o Lucas Moura, porque assim, na minha opinião, houve e sempre há, né, deixando claro, uma má conduta médica no São Paulo Futebol Clube, tá? O Lucas Moura, vou explicar a lesão dele aqui, ele teve um estiramento da cápsula posterior do joelho direito. Isso, se eu não estiver enganado, me perdoem, fãs do esporte, se eu estiver errado, mas eu acho que isso foi em fevereiro, final de fevereiro ou março, ele teve essa lesão. Optaram pelo tratamento convencional, deixar ele de repouso, o famoso de molho, o doutor Gelol lá, o doutor Sanches, que já está há 90 anos no São Paulo, só passando gelol nos jogadores, optou pelo tratamento convencional. O Lucas voltou no clássico contra o Palmeiras, jogou, bateu o joelho no chão, sentiu a mesma lesão. E ele está desde então, se eu não tiver, mais uma vez, se eu não estiver enganado, ele está mais de um mês e meio, assim, sem jogar. E o São Paulo precisando dele, sendo eliminado, inclusive, da Copa do Brasil, com salário astronômico, né, senhor Lucas Moura? Porque também ninguém dá mais uma caridade pro São Paulo, né? Ninguém fala, não, suspende meu contrato, já que eu não presto, que eu tô velho. Ninguém fala isso. E aí agora, depois de um tempo, de muita pressão da torcida, que você falou, muita pressão da torcida, eles soltaram um comunicado, há umas 2 semanas atrás, falando que o Lucas ia passar por um procedimento de infiltração
no joelho, porque ele sentia muita dor ainda, mesmo passando pelo processo. Eu queria saber se nesses casos, nesse caso específico, foi má conduta médica? O que você acha? Opinião, você acha que foi má conduta médica? Devia ter operado ele direto? Porque assim, às vezes o torcedor, ele entende como uma operação, tipo, o cara tá fora da temporada, o resto do ano. Não tem jeito. É o que a gente pensa. Assim, fulano vai operar o tornozelo. Vixe, já era. Acabou. Agora só volta no final do ano. Ou só volta ano que vem. Entendeu? Vamos lá. O joelho, ele é uma das articulações mais complexas e é o que mais sofre geralmente no futebol. E aí aqui existe um cuidado mesmo da equipe médica com relação à conduta e escolha ali dos procedimentos, justamente para não matar esse jogador para a temporada. Então, a primeira escolha ela é sempre a mais conservadora para ver se o paciente, né, o jogador, ele reage ao tratamento e para ver se ele consegue retornar ali da forma mais ágil possível. Então, só contextualizando, né, a cápsula do joelho ela é uma estrutura que ela envolve ali os ligamentos, né, e ela tem a função de proteger mesmo os ligamentos do impacto causado pela corrida, pelo pulo, pelo chute, etc. E aí, quando tem essa lesão dele pontualmente, ou é por realmente impacto, então bate o joelho, ou bate o joelho em alguém, enfim, ou por hiperextensão, então estende demais a perna e força essa estrutura da cápsula. No geral, o tradicional aí de se selecionar é realmente o tratamento conservador, tá? Então, é realmente fazer fisioterapia, é realmente controle da dor ali pontual e costuma ser algo rápido, entre aspas, né, de tratamento. Calma. Levando aí uma média de 6 semanas para retorno. Porém, o que acontece aqui? Foi o que eu falei antes. Cada pessoa é uma pessoa e cada um reage de uma forma. E a gente precisa, querendo ou não, ponderar que o Lucas ele tem 33 anos. Ele é velho. Ele não é velho, mas para o esporte ele já está bem vivido. E ele já está nessa vida do esporte há muito tempo. Então, querendo ou não, o corpo dele já está meio que ali estressado com essa condição, porque ele joga há muitos anos e começa a ter uma dificuldade ali de recuperação. Então, eu acho que muito nessa linha, tá, o que eu acredito que possa ter acontecido. Ele pode ter feito o tratamento tradicional, ele pode ter tentado voltar justamente para não passar essa imagem de estou fora, enfim, não, tô com o time, vou jogar, E aí, novamente, a lesão teve ali uma recidiva, uma piora, né? E aí ele realmente agora teve que se afastar por um período maior. A realidade é que São Paulo paga mais de R$1 milhão pro jogador que não joga desde, acho que, setembro de 2023. Que ele veio, jogou a semifinal contra o Corinthians, nem a final contra o Flamengo ele jogou. Desde então, ele pega a bola, tropica e cai e o São Paulo paga pra esse cara. O salário dele, o São Paulo podia contratar 2 jogadores medianos ou 3 meia boca. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Eu já quero entrar na polêmica, eu quero que você seja sucinta nessa parte, em dizer que o gramado sintético ele potencializa a lesão, sim ou não? Explique rapidamente sobre por quê. Cara, existem estudos recentes que mostram que sim, tá? Porque a textura do gramado sintético ela é mais rígida do que a grama tradicional. Isso faz com que a trava da chuteira enrosque mais, gerando ali um potencial de lesão, principalmente no movimento de pivô, né? Que é o mais tradicional do futebol, que é quando o pé tá virado para um lado e o jogador vira o corpo para o outro. Então, nessa hora, quando enrosca ali na grama, o potencial de lesão, principalmente de joelho e tornozelo, é muito grande. E tem um outro fator também, que é a própria densidade ali, né, da grama sintética. Então, assim, a grama tradicional é muito mais macia, né? Então, ela gera muito menos impacto na articulação durante a corrida, durante o trote, enfim. Enquanto a sintética, ela não tem essa absorção de impacto tão grande. E aí ela gera aí mais desgaste para as articulações dos jogadores. E falando, agora vamos trocar de São Paulo para Palmeiras, teve um caso muito estranho que aconteceu recentemente, tá? Que está acontecendo ainda, o Paulinho, se eu não estiver enganado, ele ainda está lesionado. Ele sofreu uma fratura por estresse na tíbia da perna direita também, passou por cirurgia com um enxerto ósseo. Só que ele vem dessa lesão
já tem um tempo, desde da época que ele estava no Atlético Mineiro, antes dele ser contratado pelo Palmeiras, já tinha essa lesão. Ele veio meio para se recuperar, se recuperou, sentiu a lesão de novo, jogou o Mundial, fez um gol e agora ele está afastado. E pelo que está escrito aqui, que o tempo de recuperação dele, em média, 6 meses. O que você tem para me dizer dessa lesão? Bom, fratura na tíbia por estresse é literalmente isso, é por estresse. Então, excesso de treino, excesso de corrida, pode falar? Então isso, só uma dúvida aqui. Isso então é problema da preparação física. Pode ser que em algum momento, lá no Atlético Mineiro, jogaram uma carga excessiva em cima desse atleta. Pode ser, assim como pode ser um fator também de idade, igual o Ele Lucas. é novo, ele tem 25. Então, nesse caso, não. Mas, geralmente, fratura por estresse é realmente por levar o corpo a um estresse muito grande. Por o corpo não ter ali o tempo de descanso necessário para a musculatura se recuperar, para o sistema inteiro se recuperar. E aí, o que acontece, né? Ele vinha justamente dessa lesão há muito tempo e continuou jogando. Ou seja, piora ainda mais, né? Quando você fratura um osso, você precisa ficar com aquela estrutura imóvel até ela calcificar de novo e o osso ficar no lugar de novo, porque o papel do osso é ser sólido, né? Então, quando você não dá esse tempo para o corpo para que ele consiga solidificar aquilo e, enfim, né, realmente retornar ao estágio natural de antes da fratura, aquilo vai piorando e vai aumentando a fratura e vai piorando e causando mais inflamação. Então foi o caso dele, tanto é que ele precisou fazer o enxerto ósseo, né? O enxerto é quando a gente tira um pedaço de osso de outra parte, na maioria das vezes da bacia ou da própria tíbia, e insere ali para ver se o corpo consegue ajudar a regenerar com aquele outro tecido ali, sabe? Então, inicialmente, sim, quando você fratura uma primeira vez, o prazo é de 6 meses para retorno. Só que como a dele é reincidiva, né, uma fratura que, enfim, ele vem sofrendo muitas vezes, eu acredito que o preparador físico dele, o fisioterapeuta dele, optem ali em consenso por deixar ele um pouco mais de tempo afastado para ver se realmente eles conseguem uma recuperação efetiva nesse caso. Dito isso, agora nós vamos falar rapidamente sobre o Yuri Alberto, porque eu vi que surgiu. O Yuri Alberto, ele foi o ponto de início para eu ter essa ideia desse vídeo, porque eu vou esquecer, eu acho que o Gustavo Henrique teve a mesma lesão que o Yuri Alberto, que é a hérnia inguinal operada, sobrecarga abdominal repetitiva ou enfraquecimento da parede abdominal. Assim, isso pra mim tá em chinês, eu sei, a parte que eu entendi é o abdominal. Entendeu? O abdominal eu entendi, o resto... É nessa região, né? No abdômen. Uhum. E aí eu vi muitos corintianos comentando, principalmente no Twitter, que como o Gustavo Henrique teve também, muito provavelmente, a gente não tá acusando ninguém aqui de nada, gente só tô tirando a dúvida aqui com ela. Foi um erro de a preparação física, a sobrecarga. O que você tem pra me dizer dessa lesão também? A hérnia inguinal, né, que é aquela hérnia umbilical, ela nada mais é do que um pedaço de alguma estrutura, então ou gordura ou uma parte do intestino, tentando literalmente atravessar a parede do abdômen do jogador. Então, isso acontece não só em jogador de futebol, isso costuma acontecer também em gestantes ou em pessoas mais idosas. Por quê? Geralmente é por conta de um enfraquecimento da parede do abdômen. Então, assim, eu acredito que essas acusações sejam ligadas a esse fator, só que a hérnia costuma ser também multifatorial. Então, assim, pode ser por falta de força no abdômen, né, falta de fortalecimento, mas pode ser também uma condição genética. Então, pode ser que alguém da família dele já teve algum dia e ele veio com esse gene aí propenso a ter. Resumidamente, o Yuri Alberto precisa fazer prancha para fortalecer o abdômen, correto? Agora sim, depois que ele for liberado, é o ideal. Você quer concluir? Então tá bom. Gente, a gente trouxe algumas dúvidas aqui e eu quero trazer uma das, acho que é pra mim a dúvida principal, porque assim, muitas vezes, a gente vai falar de uma lesão aqui agora do último jogador que tá na thumbnail, que é o Caleri, muitas vezes a gente vê assim, o jogador começou a correr em campo. Na minha cabeça, tipo assim, eu fico puto, tá ligado? Eu vou ser bem sincero, eu sou torcedor. Pô, esse Gil Caleri
tava em pé. Em pé. Ele não tinha nem operado ainda. Ele tava em pé no jogo. Ué, tá em pé no Ele jogo. não pode estar em pé. Não, tem que jogar, filho. Pra mim, se o cara tá bom pra estar em pé, ele tá bom pra jogar, filho. Mano, tá maluco? Tipo assim, eu vou trabalhar com gripe, eu vou trabalhar cansado e eu não ganho 800 mil reais por mês. Entendeu? Lucas, Caleri, os caras agora também que se vivem outro machucado. Mano, pô, pelo amor de Deus, pra mim esses caras, eles têm que jogar. Mano, não vou dizer um puta, porque vai que cai o vídeo. Mas tem que jogar, filho, do jeito que der. Sem braço, sem cabeça, jogando capoeira. É melhor mesmo, não dizer. Pô, cara, tá de sacanagem. Aí o cara, ai, torci o tornozelo, meu parceiro, eu ia trabalhar de tornozelo quebrado, filho. E eu ia mesmo. E eu Daí é uma irresponsabilidade sua. Agora eu quero saber, o Caleri, ele teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior, conhecido agora pelos novo jargão do futebol, o tal do LCA do joelho esquerdo. E o tratamento dele foi um trauma rotacional de impacto. E estão dizendo por aí que são 8 meses, mas ele começou a correr agora. O que você tem pra me dizer? Ele tá há quanto tempo afastado? Você falou que ele começou a correr agora, eu preciso Cara, eu não me recordo quando foi a lesão dele mesmo, não. Mas foi antes... provavelmente em março. Eu vou chutar março. E eu queria dizer, deixando claro, que o Caleri com o LCA rompido, estourado, triturado, ele é muito melhor que o André Silva. Eu queria só deixar isso aqui claro, assim, sabe? Eu xingo muito o Caleri, você sabe. Mas você sabe, sei. toda vez que eu vou no BK, eu coloco o nome de quem no do painel? Caleri. Eu amo o meu atacante pedreiro, que ele só sabe fazer parede. Mas não é possível, cara. Quando a bola chega no pé do André Silva, mano, ele faz questão de tomar a pior decisão possível. O Caleri, pelo menos, ele é um ruim com mais sorte, pelo menos. Dito isso, o que você tem pra dizer da lesão do Caleri? Não, tô deixando você comentar aí todo o seu ódio. Vamos lá. O ligamento cruzado anterior, ele é um dos mais afetados, justamente por conta do movimento de pivô, que a gente já mencionou anteriormente. Então, é muito comum, realmente, acontecer o rompimento desse ligamento dos jogadores. E, assim, depende, tá? Tem literaturas que defendem que já pode voltar a partir de 6 meses. Tem outras que são um pouco mais conservadoras e pedem até 8 meses para retorno. Se for em março, tá mais ou menos aí nesse período de 6 meses. Então, assim, vai depender muito da avaliação do fisioterapeuta dele. Eu botaria 8 meses por uma questão de garantia. Não é pra teu garantir, time, não é teu time, não é teu time. garantir que daqui 3 meses ele não vai correr o risco de romper novamente. E Mas daqui 3 meses, se ele não novamente. voltar, eu não tô na Libertadores mais, minha filha. Então, mas aí vale a pena? Vale, Não vai. vale. Rogério Ceni, o mito, jogou com o pulso quebrado. Não, mas aí também é uma irresponsabilidade dele. Não. Vamos cada um. Quando o São Paulo foi campeão da Libertadores na Copa do Brasil, o próprio Caleri jogou com o tornozelo quebrado, filho. Ele é raçudo, ele tem que ir pra cima. Não, tudo bem. O fato dele ser raçudo não significa que ele não possa também optar por preservar a carreira dele, né? Querendo ou não, o jogador Que ele depende preservar do o quê? corpo dele pra manter uma carreira. Você concorda comigo? Tá bom, mas ele já é milionário. Não interessa. Mas é isso que eles têm que entender, eles Não, já eu são não tenho que milionários. entender nada. Eles já são milionários, eles não tem que ter. Tem que jogar bola, filho. Salário em dia, porra, tá atrasada, tá de brincadeira, mano. Pô, tá de sacanagem, eu quero meu São Paulo campeão da Libertadores. Uhum. E você jogaria por amor? Jogaria. No São Paulo, ó, São Paulo, vou te dizer aqui. Se precisar de um atacante que tá precisando, eu preciso de um mês e meio pra me condicionar, que faz um tempo que eu não corro em alto nível, tá? Uhum. Um mês eu condicionado. Um mês. Um mêsinho eu tô condicionado. Com 30 quilos a mais, você vai condicionar em um mês só. Um mês. Uhum. Dito isso, vocês pagaram o dobro do meu salário. O dobro, eu tô nem pedindo muita coisa. O dobro do meu salário. O VR da ida e volta, o VT da ida e volta. Se eu puder comer no CT também seria melhor. Jogo pro São Paulo, por favor. Uhum. Porra, merreca meu salário, porra. O dobro do meu salário é merreca hoje. Mas vamos falar aqui, ó. Pra ficar bom pra todo mundo. O moleque da base hoje ganha 30 mil. Se me pagarem hoje 20 mil, eu assino um contrato vitalício com o São Paulo até o fim da minha vida. Você aceita ganhar menos que o moleque da base. Pelo São Paulo aceita. Meu Deus São do Paulo céu. Futebol Clube sempre, maluco.
Dito isso, rapaziada, se vocês tiverem alguma dúvida, comente aqui. Se alguma coisa não ficou muito bem esclarecida, comenta aqui, a gente faz a parte 2. Se inscreve no canal, deixa seu like. E se você quer ver como é assistir um jogo do Cristiano Ronaldo de perto, clica aqui na carinha da Gabi, ó, e vai lá ver, certo? Tem muitos outros vídeos aqui no canal. Tem, se você quer ver um palmeirense chorando, humilhado que o time dele foi eliminado na Copa do Brasil, clica aqui no canal, se inscreve aí, dá uma olhada que a gente tem muito vídeo bom mesmo. Certo, rapaziada? Fiquem com Deus e é nóis.